Olá, bom dia, tudo bem? Hoje eu tô aqui para te fazer uma pergunta. Eu quero te perguntar se você tá aqui porque você quer despertar, porque você quer realmente, profundamente se conhecer. E eu tô perguntando isso porque muito recentemente eu li um texto que eu não sei se existe esse livro em português, se chama The Way of Mastery, que talvez seja o caminho da maestria. E a maestria do quê, né? A maestria da nossa própria mente. Eu falei aqui num vídeo anterior a respeito da importância do autoconhecimento e de que todos os aspectos de nós mesmos que não são curados, nós somos vítimas desses aspectos, né? E a gente acaba atuando com falta de consciência justamente porque existem certos aspectos de nós mesmos que não estão curados, estão feridos, e aí a gente, para tentar proteger essas feridas, acaba atuando de uma maneira que não seria a maneira mais amorosa. Então, eu queria trazer assim uma dica de como fazer nas situações para que a gente se lembre do nosso compromisso profundo de despertar. Então, em primeiro lugar, eu queria trazer assim um aspecto que é muito legal de um curso em milagres, que é a proposta. É muito interessante isso. Quando as pessoas perguntam assim: "Ah, mas qual que é a proposta de um curso em milagres?" A proposta de um curso em milagres é fazer com que você tenha a paz da mente. E aí, a princípio, a pessoa fala: "Nossa, mas só isso? Eu achei que podia ser uma coisa mais profunda, sei lá, enfim." E aí, se a gente for muito honesto, muito sincero, a gente vai ver que a paz da nossa mente não é a nossa prioridade. E será que realmente ter paz mental é muito pouco? Ou não vale a pena todo o esforço do autoconhecimento para ter paz na mente? Na realidade, eu digo que todo problema que nós temos é um problema percebido, porque nós escolhemos alguma outra coisa na frente dessa questão da paz da mente. Dá para atuar em todas as esferas, em todas as situações de um ambiente de paz. E quando eu digo paz, né, é essa coisa do onde tudo cabe. Então, como que seria viver no que o Curso Milagres chama do sonho feliz, que é viver independente de cada situação, né? Independente do que se apresenta, do que se desenrola aí na nossa vida, viver em paz mesmo, em harmonia e conseguir responder em cada situação e não reagir, né? Então agora eu vou falar as 3 dicas. O Davi tá falando, ela falou que ia dar 3 dicas, até agora não falou nada. Então não é nada de novidade, mas as 3 coisas combinadas, gente, é um poder interno que devolve para você que é muito incrível. Então a primeira delas o mestre Eckhart Tolle fala muito nisso, que é a observação. Então o que é a observação? Porque olha só, a gente restringe a nossa observação aos nossos 5 sentidos, né? E aí, quando eu uso os meus 5 sentidos, percebam que eu não estou observando. Porque quando eu estou falando de observação, partindo do princípio de que eu sou uma mente, ou um espírito, ou enfim, que eu sou essa presença aqui dentro, então quando eu falo de observação, não é o que está acontecendo ao meu redor, e sim o que está acontecendo no meu interno. Então, primeiro de tudo, diante de qualquer situação, eu posso me observar. Aí tem aquela questão, né? O que é observar? Observar é simplesmente olhar. Observar não é fazer uma análise a respeito daquilo que está acontecendo. Então não é, por exemplo, eu olho aqui para dentro, né? Sei lá, acontece um acidente de carro, alguém bate no meu carro, a culpa não é minha, né? Depois a gente vai falar talvez um pouco de culpa, mas enfim. Uma outra pessoa causou o acidente, tô olhando aqui dentro, tô irritada, tô brava, não gostei, né, da situação. Então, tem uma sensação de desconforto, tem uma sensação de desgosto e de irritação, enfim, seja lá o qual é. E aí eu observo tudo isso, ou seja, eu não penso, como estudante de um curso de milagres eu não deveria ficar brava, ou eu não deveria me sentir dessa maneira, ou é claro que eu tô brava porque olha também o que fulano fez. Não. Eu observo aquilo que está se apresentando aonde? Lá fora? Não, aqui dentro de mim, certo? Então eu observo aquilo que eu estou sentindo. Depois de observar o que eu estou sentindo, eu me aproprio daquilo que eu sinto. Gente, esse é um ato, um passo de maturidade tão profundo, é tão difícil, e eu fico falando isso aqui, para mim também não é fácil me apropriar de tudo aquilo que eu sinto.
Porque é uma tendência tão automática nossa de ir para fora para buscar o gatilho daquilo que eu tô sentindo lá fora, buscar o motivo, uma justificativa para aquilo que eu tô sentindo, porque eu me conheço tão pouco. Então, no caso, né, dessa cena de trânsito, eu já dei essa cena de trânsito assim como exemplo várias vezes, porque ele é um exemplo neutro, né? Não é, de repente, se eu falar de sogra aqui, de marido, vocês vão falar, ah, não, calma, pera, não é bem assim. Então, exemplo de trânsito, um estranho, é bem facinho para nossa mente se abrir um pouquinho para talvez essa possibilidade, tá? Então, aí eu observo aquilo que está se apresentando dentro de mim, lembra? E aí eu me aproprio daquilo, ou seja, eu entendo que as minhas escolhas criam a minha experiência. E aquilo que eu experimento, aquilo que eu sinto, aquilo que se apresenta dentro de mim é algo meu e não diz respeito ao cara que bateu, né? Ao querido que bateu na traseira do meu carro, certo? Então, eu me aproprio daquilo que eu sinto, eu tomo posse daquilo, eu entendo, mesmo que naquele momento eu não consiga, eu entendo, isso aqui é meu, não tem nada a ver com a situação ali. Então, eu me aproprio daquilo. Então, primeiro, eu observo o que está acontecendo. Segundo, eu me aproprio daquilo que está acontecendo. Eu entendo que eu, como tomador de decisões, escolho as minhas experiências e experimento aquilo que eu escolho, né? É aquela simbiose comigo mesma. E o terceiro ponto é, voltando à intenção de um curso de milagres, que é a questão da paz, eu percebo que em algum momento eu tomei a decisão de que eu tenho alguma outra prioridade que não é a paz da minha mente. Então eu percebo, primeiro, que eu abri mão da minha paz, da minha mente, e segundo, que eu fiz disso não uma prioridade. E aí a gente pensa, então num acidente de trânsito, vamos voltar lá ao acidente de trânsito. Eu tô lá dirigindo, já tô atrasada para ir para algum lugar e de repente aquele filho de Deus, aquela criaturinha, o ser humaninho, bate no meu carro. Puxa vida, tá bom. Tô lá, bateu no meu carro. Nossa, experimentei uma raiva, aflição, ansiedade, eu quero chegar no meu compromisso no horário. Tá. Aí me aproprio daquilo. Puxa, eu já tava ansiosa. Puxa, esse cara aí fez eu entrar em contato com uma coisa que já tava aqui dentro. Ah, esse sentimento aí é meu. Ah, não. Nossa, eu tornei o meu ser separado uma prioridade. E eu esqueci que a minha prioridade nesse caminho do despertar era a paz da minha mente. E aí eu posso voltar e falar assim, tá, qual a minha prioridade agora? É a paz da minha mente. Então o que eu vou fazer? Eu vou me lembrar, me recordar de quem eu realmente sou. E aí talvez numa situação como essa eu possa responder e não reagir. Bom, espero que vocês tenham gostado das 3 dicas. Se vocês tiverem experiências aí durante essa semana que vocês queiram me contar, vão ser super bem-vindas. Super obrigada pela atenção. Um grande beijo. Namastê.